Olá amigos, nós estamos gravando mais um vídeo para continuar nossas explicações sobre os textos bíblicos. E nós estamos analisando os textos de Lucas e queremos hoje analisar Lucas capítulo 4, versículos 38 a 44. Vamos ler o texto, depois nós daremos os esclarecimentos. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo-lhes as mãos sobre cada um deles. E também de muitas saíam demônios, gritando e dizendo: "Você é o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam que ele deixasse e fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Então esse é o texto, e queremos então começar pelo fato, que Jesus continua fazendo milagres, e nós sabemos que os milagres eram para Jesus demonstrar que ele era o Filho de Deus. Jesus cresceu e era um ser humano, e toda pessoa que olhava para ele parecia que ele era apenas um ser humano. Mas nós sabemos que ele também era verdadeiro Deus. E os milagres, então, eram para mostrar a sua divindade, mostrar que ele era o Messias prometido da parte de Deus, que ele era o Salvador enviado. E por isso ele fazia os milagres. E nós vimos então, na vez passada, as curas de Jesus em Cafarnaum, onde ele expulsou uma pessoa que estava possuída por um demônio. E agora ele deixou a sinagoga. Era no sábado, Vejam bem, Jesus fazendo as curas no sábado. E vai à casa de Simão. E vejam bem, quem registra é Lucas. É o único que fala da febre alta, Lucas era médico, então ele observou esse detalhe, que a sogra de Pedro estava com febre alta. E febre alta então significa que a doença era uma doença que ataca, porque febre é apenas sempre uma consequência de um ataque do corpo, que o corpo está sofrendo. Então, se a febre está alta, então a doença está atacando bastante. E aí diz aí o texto que Jesus repreendeu a febre. Melhor traduzido seria: ordenou que a febre saísse. E aqui nós voltamos a esse ponto novamente, que a palavra de Deus é poder de Deus. Os milagres de Jesus, ele fazia a maioria através da palavra. Ele dava ordens e as coisas aconteciam. E foi assim, vejam bem, imediatamente essa mulher passou a servir a todos da casa. Quer dizer, passou a oferecer comida, o que as pessoas precisassem. E depois de terminar o sábado, ao pôr do sol, então trouxeram lá na casa então muitas pessoas doentes, e Jesus continuava curando essas pessoas.
E traziam também gente que tinha demônios, e esses demônios sabiam quem era Jesus e diziam que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia, não permitia que eles falassem, porque, claro, o objetivo do diabo e de seus aliados não é promover a salvação de Jesus, mas é distorcer para que as pessoas não conheçam a salvação que Deus quer oferecer através de Jesus. Depois Jesus foi para um lugar deserto, mas a multidão foi com ele. E não queriam que Jesus fosse embora. E aí Jesus diz que é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Sempre lembrando João 3,16, né? Deus amou o mundo, enviou seu único filho para salvar o mundo. Então, por isso Jesus também no seu ministério público não ficou num lugar, numa cidade. As pessoas aí tinham propósitos egoístas, né? Queriam que Jesus ficasse como eles, fizesse coisa para eles. Mas Jesus diz que a missão dele era levar para outros lugares. E nós sabemos que a missão dele era salvar o mundo, e por isso também o evangelho precisa ser pregado em todos os lugares. Por isso no final do evangelho de Mateus diz para nós irmos fazer discípulos e batizar as pessoas, né? Mas ir a todas as nações. E Jesus também fez isso no seu ministério público. Ele não ficou num lugar, ele foi de cidade em cidade. Então conclui dizendo que Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Então, antes o ministério dele era na região da Galileia. E aí Jesus foi indo de cidade em cidade e agora já estava mais ao sul, na Judéia, e ali pregava a palavra de Deus, anunciando a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus, claro, acontece com a vinda de Jesus ao mundo. E assim Jesus fazia a sua missão profética, mostrar a vontade do Pai, esclarecer as pessoas, tirar a ignorância e mostrar que a Escritura estava se cumprindo nele. E isso é muito importante, amigos. Tudo que nós temos registrado nos evangelhos é aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou, e que é fundamental para a nossa salvação. Por isso, Lucas procura mostrar quem era Jesus, como ele agiu, o que ele ensinou, e os milagres também, alguns milagres que ele fez para mostrar que ele era o enviado de Deus. E nós precisamos então também crer em Jesus para termos o benefício da sua obra em nossa vida. Que Deus conceda que todos nós possamos sempre crescer no conhecimento daquilo que Jesus anunciou, da palavra de Deus, que, como nós vimos antes, é o poder de Deus para salvar. Então, quando Jesus prega a palavra e nós lemos essa palavra, o Espírito Santo está agindo e transformando a nossa vida. Que Ele transforme também a sua vida. Amém.